Fala galera, estamos aqui no mais um episódio do VMA Cast. Eu estou aqui com a nossa convidada, Aline Dias, mãe, influencer, empreendedora, especialista em óleos essenciais, da líder Silver do Terra. Aline, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar do nosso podcast. É um prazer e gratidão. Oi, Vivian, boa tarde. Eu que agradeço de estar aqui participando, agradeço muito o convite. Vai ser um bate-papo muito legal. Muito legal. Bom, pessoal, comenta, compartilha, nos acompanha, bate um papo conosco, vai ser muito bom. Aline, você poderia nos contar um pouco quem é a Aline, contar um pouquinho do que você faz? Claro, Vivian, eu sou a Aline, sou mãe de 3 princesas, 3 meninas, de idades um pouco próximas e também um pouco distante, né? Eu tenho uma filha de 12 anos, né? A Ana Beatriz, a Lara de 5 e a Antonella de 3 aninhos, né? Para encerrar aí a fábrica. Sou bacharel em Direito, né? Então, ali, me inseri, né? Eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia e me inspirei muito, né? Eu cursava a engenharia de produção, entrei para fazer a parte financeira do escritório de advocacia e me apaixonei pelo direito, né? Então, é ali que começa a minha trajetória. É uma trajetória que não foi fácil, né? Na época, eu era mãe solteira. Então, eu conciliava ali a maternidade, trabalhava, né, CLT, e fazia faculdade à noite, né? Então, assim, foi, assim, anos puxados até conhecer meu esposo, né? Então, quando a gente se conheceu, foi tudo muito intenso. E logo a gente já engravidou, né? Então, eu tava ali num período também, continuei a faculdade, né, estudando. E quando eu tava ainda amamentando 1 aninho da minha filha, acabei engravidando da minha terceira filha, que foi muito desafiador, foi na época de pandemia, final de faculdade, monografia para terminar, para apresentar, então foi um pouco conturbado, mas consegui aí conciliar tudo isso. E vindo ali, né, da pandemia, então, saí do mercado de trabalho, né? Então, fiquei dentro de casa, né? Até porque estava com muito medo em relação à pandemia, havia muitas grávidas falecendo de Covid, então, acabei ficando só dentro de casa. E a faculdade ali no online. Minha filha nasceu, né? A pandemia se estabilizou ali, e eu fiquei pensando assim, puxa, e agora? Né? O que eu vou fazer? Não estava aguentando mais ficar dentro de casa, né? Eu sempre trabalhei, né? Desde os meus 16 anos eu trabalho. Então, eu falei, puxa, o que eu vou fazer, né? E aí, fui tentar o mercado de trabalho, né? Na área que eu me formei, né? Terminei a faculdade de Direito. Mas aí, começou os preconceitos, né? Por eu ser mãe, ter 3 filhas. Uma filha menor, né? Então, assim, ela estava com 1 aninho quando eu fui procurar, né? Eu me inseri no mercado de trabalho. E aí, a gente sabe, né? Que as mulheres agora estão, né? Se inserindo cada vez mais na área do direito, né? Então, mas ainda é um ambiente muito machista, né? Muito masculino. Muito masculino. E aí, fui até uma empresa, né? Que me indicaram. E aí, na entrevista... No final da entrevista, perguntaram pra mim, você tem filhas? Falei, sim, tenho 3. E aí, já veio a pergunta, com quem? Você tem rede de apoio? Elas vão pra escola, né? Numa emergência, quem vai te ajudar? Ali, eu já falei assim, não sei se é pra mim mais estar no mercado de trabalho. E foi aí que surgiu a oportunidade de empreender. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória até aqui, hoje em dia. Sabe, Aline, que isso que você está falando é muito importante. Eu também venho do mercado do trabalho e trabalhei muitos anos no mercado corporativo. E realmente a minha área, né, que é a área financeira, jurídica, é uma área realmente também sempre foi muito masculinizada. Eu até em dados momentos da vida, a gente acaba se tornando um pouco né, masculinizada em alguns pontos, porque para se sentar à mesa sempre foi muito difícil na minha área, mesmo eu trabalhando em grandes indústrias, e eu sempre percebi essa dificuldade. Então, quando eu decidi também empreender, eu percebi também que podia ser um pouco mais leve isso.
mas de fato é uma área masculinizada. A gente não vê isso no mercado, e mesmo quando eu fui CFO de algumas companhias, então eu tentei mudar isso muito no mercado, a gerência que estava comigo, porque não é comum você perguntar para um homem com quem ele vai ficar com os filhos, né? Você não se pergunta isso, mas a mulher, infelizmente, ela passa por isso. Quem vai cuidar dos filhos? Como se ser mãe fosse um empecilho no mercado de trabalho. Sim. Então, graças a Deus, isso vem sendo mudado, até de acordo, né, com uma das pautas novas da ODS aí, faz parte dessa questão da mulher estar mais inserida e ser mais respeitada, porque ela tanto trabalha quanto qualquer homem, e entender, né, que ela é simplesmente uma mãe, né, nesse quesito, e que pode trabalhar e conciliar, e que faz isso muito bem também. Sim. E assim como o homem também. Então, infelizmente, ainda existe um pouco disso no mercado, a gente percebe, mas é por isso que nós estamos aqui hoje, nós mulheres, mudando isso, participando dessa mudança no mercado, dessa conscientização, né, no meio que a gente vive, no círculo familiar, no círculo profissional. E que nós fazemos realmente a diferença, porque nós conseguimos, e isso não é questão de ser feminismo nem nada, mas nós conseguimos fazer várias coisas, inclusive o fato de ser mãe. Então, essa mentalidade, ela tem que ser mudada, né? Essa igualdade é necessário ter. E quando a gente fala de igualdade, a gente fala tanto do respeito, de ser aceita no profissional, mas também de equiparação salarial, de respeito, de possuir cargos de liderança maiores, porque é muito difícil também, não é impossível, mas você, né, fazer essa ascensão, né, de chegar em cargos maiores. Então, isso, graças a Deus, vem sendo mudado. Acho que essa conscientização tem sido feita no mercado de trabalho e a gente é parte disso, né? Faz Sim. parte dessa transformação. Como você pode contar, você começou contando um pouquinho da sua jornada para se tornar uma líder, a Silver da doTERRA. Conta como começou isso, você decidiu empreender e como você chegou no doTERRA, quais foram os seus principais desafios nisso e como você superou esses desafios. Então, quando eu comecei, quando eu conheci a doTERRA, foi realmente tendo a minha experiência como cliente, né? Então, eu adquiri os óleos essenciais para, né, usar comigo e com a minha família, né? Eu tinha, né, tenho ainda síndrome do pânico, então eu queria tirar os medicamentos controlados que eu tomava e substituir por algo natural, né? Uma solução natural que não me trouxesse efeitos colaterais e que eu tivesse uma qualidade de vida. Foi aí que eu comecei a usar, até trouxe aqui o meu óleo, aqui o Balance. Esse óleo aqui realmente é o que me tirou de todo o medicamento controlado, né? Que é o que me traz qualidade de vida. E aí eu comecei a usar esses óleos. E é assim, quando a gente experimenta algo bom, né? Tudo na nossa vida, a gente indica. Né? Então, nós vamos, se juntamos num restaurante, né? Que nos agrada, a gente... É normal que a gente indique para outras pessoas aquele restaurante. E não é diferente com os óleos essenciais, né? Então, a gente usa esse produto e automaticamente a gente acaba indicando para outras pessoas. E aí, foi aí que foi apresentada a oportunidade para mim de empreender, né? De eu ganhar dinheiro indicando para outras pessoas, né? Porque daí, se eu fosse indicar a pessoa que eu comprei, eu estaria fazendo ali a propaganda, não ia receber nada e a pessoa ia estar vendendo no meu lugar. Então, foi aí que eu me inseri realmente. Então, foi através da experiência com os óleos essenciais. E aí, comecei a desenvolver o marketing multinível, né? Então, dentro da empresa que eu faço parte hoje, você tem a opção de desenvolver o marketing multinível, que é você formar equipes, né? Então, você cresce junto com outras pessoas. Você ajuda outras mulheres. Hoje, dentro da empresa, né, a grande maioria, né, não vou generalizar porque sim, temos homens, né, mas digo 98% pelo menos na minha equipe, são mulheres, principalmente são mães que buscam a sua liberdade financeira, de tempo, né, ter qualidade ali dentro de casa, com um produto, né, que é natural, que não possui efeito colateral. Então, ela trata a sua família e começa a tratar as famílias próximas dela,
né? Então, como eu cheguei, né, a líder silver hoje, né? Estou nesse ranking, né, temporariamente, né? Ainda sei que vou crescer muito dentro da empresa. É dessa forma, né? Você ajudando outras mulheres. Então, eu lidero um grupo de mulheres, né? Dou treinamentos, faço mentorias individuais, né? Em grupos, presencial, também no online, né? Então, a gente se conecta e aí você acaba avançando de acordo que a sua equipe vai crescendo, né? Então, é dessa forma que eu cheguei na Doterra e cheguei aqui como líder silver neste momento. E você teve muitos desafios com isso? Sim, Como muitos. você superou eles? Conta um pouquinho pra gente desses desafios, para que as pessoas que estão nos vendo também, que possa ser uma dor das pessoas hoje. Sim, muitas mulheres, elas têm dificuldade realmente do empreender, né? Quando ela escuta a palavra empreender, ela já acaba dizendo assim, não sei se é pra mim, não sei se eu vou conseguir. Às vezes acaba lidando, assim, de uma forma como se fosse algo extraordinário que não tivesse ao alcance delas. Justamente pela essa questão que a gente já tinha falado em relação ao mercado de trabalho, que por mais que nós estamos nos inserindo, ainda a gente encontra muitos desafios, né, em relação à maternidade, em relação a ser mulher. Então, elas ficam, assim, meio apreensivas. Então, acho que um dos meus maiores desafios, e ainda, né, que eu estou ainda percorrendo, é auxiliar essas mulheres em entenderem o potencial delas. Então, sim, através de estudos, né, iniciei uma pós-graduação, então, para poder também trazer mais conhecimento para essas mulheres, para eu também entender como eu vou lidar com cada circunstância que vai aparecendo. Então, hoje eu acredito que a maior dificuldade realmente é na questão de passar isso para as mulheres, sabe? Delas entenderem o potencial dela. Porque isso vem de dentro da gente, né? Não tem como eu pegar ela a mão, eu posso falar tudo que eu, enfim, o que eu tiver ali de conhecimento, né? E, enfim, para ajudar elas, mas elas têm que vir através delas, né? Você falou isso da mulher, e é interessante isso. A mulher entender realmente o que tem dentro dela. E descobrir o verdadeiro talento dela, o que a gente fala isso. Como descobrir o seu talento? Porque é importante, quando a mulher percebe que ela tem um talento, e às vezes está lá guardado e ela nem sabe que tem. Ela consegue alcançar voos que ela jamais imaginava. Sim. E você está falando que você começou uma nova pós-graduação. E você pode nos contar que pós-graduação é essa? Em gestão de pessoas, né? Gestão de negócios, então relacionado... sair um pouco da área do direito não é algo que eu vou deixar de lado, né? Também quero, sim, iniciar algumas pós em relação à área do direito, que quero conciliar, né? O empreendedorismo junto com... Né? Eu tenho muita vontade em relação a impactar mulheres, né? Que muitas vezes não sabem sobre os seus direitos, enfim. Então, eu quero ainda ingressar nessa parte. Mas agora foquei um pouco, então, na questão do marketing multinível, né? Em gestão de pessoas, de negócios, para poder trazer um auxílio a mais para essas mulheres, né? Porque muitas ali, dentro da minha equipe, e assim, o marketing multinível, você cresce quando as pessoas crescem com você. Então, você não tem como crescer sozinha dentro dessa empresa. Então, eu preciso ajudar elas a crescer também. E aí, muitas também ainda trabalham CLT, conciliam, né, os óleos essenciais na sua rotina, mas ainda tem uma CLT que elas estão tentando sair para ter uma liberdade de tempo com a família delas e financeira também, né? A gente tem uma alta escalabilidade financeira, então você recebe por aquilo que você produz. Então, mas nessa questão que eu estou focando em relação a essa pós-graduação. Eu iniciei já faz pouco tempo, mas já está dando, né, um caminho ali, uma luz para todas elas que às vezes não podem fazer um curso, né? Então, eu ter mais conhecimento para multiplicar. Isso, para multiplicar, preparar materiais para elas também crescerem juntas. Muito bom. Porque quando a gente fala de pessoas, é o que eu sempre falo, né? Por trás de todo CNPJ existe um CPF. Então, tudo é relação a pessoas. Para você empreender, você tem que entender realmente de pessoas. Porque se você não entender de pessoas, seja em qualquer área, está fadado a fracasso. Porque o que eu falo, né? É cuidar de pessoas, fazer com que essas pessoas participem dos seus sonhos é o que vai trazer resultados para o seu negócio. Porque sozinho, eu digo que sozinho a gente
né, dá 100 passos. Em grupo, a gente dá muito mais. Então, é importante ter essa sinergia realmente com pessoas. Sim, isso é muito importante. E principalmente dentro do nosso modelo de negócio, né? Isso é que eu tento frisar muito para elas. Essa questão e da naturalidade. Porque às vezes elas ficam ali, ai, mas eu não sei se eu vou conseguir, como que eu faço, né? E aí que eu volto para elas e sempre afirmo para elas: vocês têm uma experiência. E aí, a partir daquela sua experiência, aquilo que você crê, né, você vai transparecer para outras pessoas. Então, você não precisa, ter um script, né? Você acaba agindo natural. E aí que eu faço muitas apresentações também presenciais, né, eventos presenciais. E aí, algumas consultoras, né, que fazem parte da minha equipe falam: nossa, Aline, como que você consegue falar? E eu falo, realmente é daquilo que eu tô vivendo, né? Então, eu tô falando nada que eu não vivo. Então, isso acaba sendo natural. E é isso que eu também tento passar para elas, para que elas desenvolvam, né, essas habilidades, que muitas vezes na maioria das vezes é um bloqueio para muitas delas. E aí, um bloqueio realmente impede você de dar um passo a mais. Sim. Quando você fala que você dá essas mentorias, que você dá esses treinamentos, você dá esse treinamento para sua equipe, você faz isso de forma mensal? Como que você programa esse treinamento? Isso, eu faço treinamento mensal. E individual eu faço semanal com algumas consultoras, né? Então, assim, também me deixo à disposição delas para quando surgirem dúvidas, enfim, em relação a materiais que elas não têm, né? Em relação a alguma insegurança que elas tenham, né? Porque aqui o nosso modelo de negócio é multiplicação, né? Então, você trazer novas pessoas para empreender junto com você. Como se fôssemos sócias, né? Então, assim, é basicamente isso. Então, muitas têm um receio, elas amam o produto, mas elas têm medo de mostrar o negócio. Elas têm medo de levar a oportunidade para outras pessoas. E aí, agora, assim, no começo, para muitas líderes, eu ainda faço, né? Porque muitas não são da mesma cidade que eu. Então, eu faço no online mesmo. Então, a gente faz ali videochamadas via Zoom e eu apresento junto com elas para que elas vão se soltando. Eu incluo elas também, né? Então, eu acabo trazendo elas para dentro dessa apresentação, né? Com essas pessoas, para elas irem se soltando e conseguirem fazer sozinhas. Né? Maravilha, muito boa a sua atitude. Sim. E quantas pessoas fazem parte da sua equipe hoje? Hoje, eu já tenho mais de 110 mulheres. Nem todas, né, desenvolvem, né? Eu digo 110 mais ou menos na questão de a gente tem consultores dentro da nossa rede, da nossa equipe e clientes preferenciais, né? Então, que eles têm ali um cadastro que eles só consomem os óleos essenciais, né? Eles não fazem o negócio, né? Não desenvolvem o marketing multinível. Então, que desenvolve o marketing multinível, umas 40 mulheres. Tem bastante. Bastante. Bastante, sei Que tá só começando. Muito bom. Como especialista em óleos essenciais, quais são as principais vantagens desses produtos que você gostaria de destacar para a nossa audiência? Qualidade de vida. Qualidade de vida. Hoje a gente falar em um medicamento alopático, né? Medicamentos que acabam viciando o nosso organismo, que trazem outros efeitos colaterais, então acabam tirando, como eu falei, né? Eu tomava medicamento controlado e não tinha qualidade de vida porque eu tinha efeito colateral. Então, eu acredito que os óleos essenciais, a sua principal, assim, função que eu quero trazer aqui hoje é a você estar limpa, né? Você ter qualidade de vida, não estar viciada em algo que vai te trazer muitos benefícios. Então, vai amenizar sintomas de doença, vai trazer qualidade de vida. Realmente, essa é a principal função do óleo essencial. Gostaria que você compartilhasse aqui com o nosso público, com a nossa audiência, sendo mãe de 3 filhos e uma empreendedora, como você equilibra esses compromissos pessoais e profissionais? Quais as dicas que você pode compartilhar com outras mães empreendedoras? Neste modelo de negócio que eu estou, eu tenho a liberdade de escolher o horário que eu vou fazer, né? Então, o que eu priorizo? Amanhã eu não me dedico em relação ao meu negócio. Então, a minha manhã é dedicada à maternidade.
No começo da manhã, assim, é que eu tenho ali a rotina de sono das minhas filhas. Então, começo da manhã, né, 7h30 até umas 9 horas. Algumas vezes eu acabo encaixando alguns compromissos em relação ao meu negócio. Mas, no geral, a parte da manhã é das minhas filhas. Então, é o momento do café da manhã, é o momento do preparar o almoço, é o momento de arrumar elas para a escola. E aí, eu tenho a tarde livre para desenvolver o meu negócio, né? E à noite também, né? Que daí, como muitas mulheres, né, procuram uma renda extra, né, além do seu trabalho, ou procuram algo que futuramente elas possam, né, sair do CLT e ter essa liberdade de tempo, geográfica, né, enfim. Então, muitas são da parte da noite. E aí, eu tenho a rede de apoio, né, em casa, para me auxiliar na parte da noite quando eu tenho, que geralmente as minhas reuniões, alinhamentos e apresentações também são à noite. Mas eu procuro desenvolver na parte da tarde. Para poder conseguir Conciliar. equilibrar. Isso, equilibrar. Então, assim, hoje, claro, com o meu celular, eu posso atender clientes, eu posso conversar com consultores, eu posso prestar um auxílio, mesmo estando com as minhas filhas, né? Então, tenho também essa liberdade. Só que eu tento focar, né? Então, não, da manhã é exclusivamente... Você consegue conduzir bem seu horário para poder saber separar as coisas. Sim, e elas entendem. Então, assim, não é todo dia à noite que eu vou ter uma apresentação, que eu vou ter alguma reunião em relação ao meu trabalho. Às vezes é responder algum cliente, né? Enfim, alguma consultora ali mesmo pelo celular. Mas elas também super entendem que a mãe tem que trabalhar e me respeitam, né? Que eu tenho ali meu cantinho, que eu tô... enfim, trabalhando, conversando com as pessoas, e aí elas também sabem esse momento. Aí você conseguiu conduzir isso com as suas filhas para que elas entendessem que tem um momento que a mamãe está trabalhando, tem um espaço, mesmo estando alocada no mesmo espaço que elas. Sim, eu acho isso muito importante, até para elas terem essa referência, né? Não ser só a mãe de dentro de casa. Então, minha mãe não sai de dentro de casa, mas a minha mãe está trabalhando. Então, elas verem, se inspirarem. E a minha filha do meio também, ela é muito amorosa. Eu digo, ela é um doce, assim, um anjinho, assim. E ela fala, mãe, eu também quero vender óleo essencial. Eu vou oferecer para minhas amigas. E eu falei, fala, vai mesmo, filha, fala para falar com a mamãe delas. E a mãe te dá a porcentagem ali para você já começar a trabalhar. Então, já tá no sangue ali, empreendedor. E quantos anos ela tem, a sua filha? 5 anos. Olha 5 que anos legal. e ela já fala. Ela quer levar as coisas para a escola para vender, né? Então, ela já tem esse espírito empreendedor. E é isso, assim, que eu fico muito grata hoje, assim, sabe? Pelo local que eu estou inserida, sabe? Foi muito fruto de oração eu estar onde eu estou. E aí, ver a minha filha tendo orgulho, sabe? E trazer também essa qualidade de vida para dentro da minha casa. A minha filha mais nova, ela tem adenoide, então ela volta e meia, ela tem infecção no ouvido. Então, ela já sabe que para parar a dor de ouvido, ela tem que usar o olhinho de melaleuca. Então, ela tem 3 aninhos, super neném, e ela vem, mãe, quero o olhinho. Porque ela entende que alivia a dor dela. Então, trazer justamente isso. Não quero que a minha filha venha e peça um medicamento alopático, né? Então, ela já sabe ali que produtos naturais podem amenizar as dores delas. Então, assim, isso acaba me deixando ainda mais com o coração quentinho, né? Porque você acaba que você criou essa consciência nas suas filhas. Isso é muito importante, né? Porque o exemplo atrai. Então, quando a gente... eu vejo isso com as minhas filhas também. Quando você atrai, faz alguma coisa, você é a referência. E é até interessante que eu li sobre isso esses dias. E estava até falando com uma pessoa, não me recordo quem. Mas quando a gente... o exemplo atrai, quando você faz, é tão automático que é o legado que você vai deixar. Sim. Porque, assim, você sabe que você deixa um pouco de você para os seus filhos. E isso é muito legal. É aquela sensação que quando você não estiver, porque a gente sabe que quando a gente não estiver mais, né? Infelizmente, todo mundo é fadado, né? A isso, a gente sabe que você deixou um legado ali. Que tem um pouco de você, tem um pedacinho de você. Sim. E isso eu acho fantástico, né? Essa questão da maternidade, de você, do exemplo atrair, de você ensinar. Sim. Quando eu decidi empreender, nunca tinha empreendido na minha vida. Minha família não é de empreendedores, né? Todos trabalham, então já estão inseridos no mercado de trabalho. E eu também, né? Desde os 16 anos trabalhando, fazendo estágio, enfim. Então foi algo que foi muito desafiador.
E eu fiquei pensando como que eu iria ser esse exemplo para minhas filhas, como que eu iria fazer isso com elas, né? Então, se tornou tão natural, que às vezes eu nem percebo, sabe? E aí, quando elas trazem isso, né? Ai, mãe, eu vou vender o óleo para minha amiga, sabe? Então, assim, é algo que é muito gratificante para mim. Então, às vezes a gente fica pensando, a gente tá ali no dia a dia e acaba não se atentando aos detalhes, mas, né, você tá plantando ali a sementinha para elas, isso é Isso fantástico. é fantástico mesmo. E você sabe, você fez o seguinte comentário, eu não venho de uma família de empreendedores, eu nunca empreendi. Sabe uma coisa interessante que eu aprendi no decorrer da minha trajetória? E até com um amigo meu, uma vez ele falou isso para mim, quando eu estava fazendo essa migração, né? Essa transição de carreira, né? De corporativo para eu mesmo empreender. Ele falou, você já era uma empreendedora, só que você estava empreendendo no CNPJ dos outros. Então, assim, quando ele falou isso, me deu uma virada de chave, eu achei muito interessante. E depois eu aprendi uma outra coisa, olhando por um outro viés. Você também empreende na sua casa. E eu falo isso para minhas filhas, seu primeiro time começa dentro da tua casa. Quando você está ali, equilibrando os pratos, organizando. Então, seu primeiro time já começa. Então, você já começa... Só que essa consciência, essa maturidade... E não era algo tão falado, né? Porque antes, é como a gente começou no início, né? Essa questão realmente dessa masculinidade, até dentro de casa, que a mulher foi feita só para cozinhar, lavar, passar... Mas a gente já empreendia. Então, empreender dentro de casa, você já começa a empreender. Você empreende na sua família. Seu primeiro empreendimento está ali. Sim. No seu lar. E é muito legal ter essa consciência e trazer isso para o mundo, né? Sim, é muito importante. E esses são detalhes que às vezes a gente deixa passar, né? E até, voltando, né, que você falou ali, da gente já tem o empreender dentro da gente. E realmente, hoje, a maior dificuldade é mostrar para outras mulheres da minha equipe e para mulheres que, né, ainda estão querendo entrar, essa questão, porque existe ali um tabu, meu Deus, vou empreender, como se fosse algo anormal, né? Então, é que nem você falou, você empreende, mas você empreende para o CNPJ da outra pessoa. Da outra pessoa. Né? Então, você acaba... E eu tento trazer isso de forma natural para essas mulheres, né? Para se desenvolverem e também terem essa liberdade. E é importante, esse desenvolvimento, descobrir o seu talento. É que, assim, todo novo, para nós seres humanos, ele causa medo. E vai sempre causar, seja em qualquer esfera. Né? Você sempre vai sentir aquele friozinho na barriga. Mas o que eu vejo que é importante é você se jogar e fazer e vencer. Porque eu já ouvi de alguns artistas até falar, olha, eu tô anos atuando aqui, mas toda vez que eu entro no palco eu ainda sinto frio na barriga. Por mais que eu domine. Porque a gente é normal do ser humano, né? O novo causar isso. Porque nós fomos criados, a gente gosta da zona de conforto. Então, tudo aquilo que mexe com a nossa zona de conforto, que mexe com os nossos paradigmas, de uma certa forma, nos estabiliza. Mas o mais interessante que eu falo é que estar nas zonas de conforto não significa que você está seguro. Então, é importante a gente mesmo se provocar todos os dias, a gente se permitir o novo e fazer essa mudança. Sim. E justamente, né, o empreender, ele como eu falei, tem um certo tabu pela questão da estabilidade. Né? Aqui eu tenho... É garantido o meu salário, é garantido o meu emprego. E aí, você trazer outra visão para pessoas que não têm essa questão, né, do empreender, para mim, é um grande desafio. Né? Como eu falei, é um grande desafio, tem sido um grande desafio, porque eu não posso mudar o jeito de pensar. Eu posso trazer, né, formas para que ela pense diferente, mas só depende de nós. Que ela descubra, né? Porque Isso. é aquilo, você não pode culpar ninguém pelos seus resultados. Sim. Então, assim, o nosso dever é mostrar o outro lado. E mostrar que é possível ver essa diferença. Mas, de fato, né? É um paradigma. É a pessoa também acreditar nisso, que ela pode fazer melhor, que ela pode criar uma constância, mas chegar nesse passo, eu digo que é um trabalho, né, de formigueiro. Mas também depende da velocidade que a pessoa quer. E aí é o que eu falo, né? A mudança total de paradigma. Porque se você quer ir mais rápido, você tem que se projetar para ir mais rápido. Mas tem pessoas que, às vezes, elas querem, mas não querem pagar o preço. Isso é verdade. Eu falo sempre que o preço que você está disposto a pagar é o jogo que você está disposto a jogar. Então, isso é muito importante. Sim. A gente ter essa consciência e fazer.
e fazer. E cada dia. Porque também a constância leva a gente a melhorar a cada dia. E é uma das preocupações que eu vejo também. Ah, mas eu não sou tão bom. Ninguém é tão bom em tudo. Isso é fato, né? E essa é até uma utopia quando as pessoas falam isso. Mas tudo que você faz com constância, você acaba sendo o melhor daquilo que você faz. Isso é verdade. E até eu comento com as meninas que elas falam, como que você consegue, né, apresentar ali com naturalidade? Porque às vezes você tá ali, você tá apresentando um negócio para um grupo de 5 mulheres, né? Daqui a pouco você tá apresentando para um grupo de 15, 20, 30 mulheres. E aí elas falam, nossa, mas eu não vou conseguir, eu não sei falar em público. E assim, eu mostro para elas também, que eu também, muitas vezes, tô ali, suando, tô com friozinho na barriga, mas eu tô ali, né? Porque eu tô querendo mudar, né? Então, e assim, eu consigo me olhar também. Então, assim, isso que eu também falo pra elas. Não é porque eu apresentei desse jeito, às vezes eu fico imaginando, eu falo assim, nossa, eu poderia ter falado isso daqui, eu poderia ter melhorado ali. Então, eu acabo também, né, amadurecendo. A cada apresentação eu acabo amadurecendo e é isso que eu tento trazer pra elas. Vocês precisam começar, porque senão vocês vão conseguir amadurecer. Em relação ao negócio, em relação a tudo na nossa vida. Porque daí, até tem uma consultora que ela tá fazendo um curso que ele é justamente para destravar essa questão do falar em público, do se relacionar com outras pessoas, porque ela ama o negócio. Ela ama, só que ela ainda sente um bloqueio. E aí, a gente tem que também ter que identificar, né? E buscar, né, novos conhecimentos, enfim, para a nossa evolução. Isso é uma verdade, porque assim, é natural, né? A gente não fala muito, tá sempre ali na zona de conforto. E tem os bloqueios realmente, podem ter sido causados pela própria infância ou porque nós mesmos nos condicionamos àquilo. Então, vencer isso e buscar ajuda é importante também. Ter essa consciência e buscar ajuda, que é o que você falou dessa profissional que está buscando ajuda para poder evoluir. E, gente, não tem nada de errado buscar ajuda, né? A gente precisa se ajudar para que a gente possa dar passos mais à frente. Sim. É muito isso que eu tento fazer com elas, né? Eu tento mostrar, né, aonde a gente consegue melhorar e aí elas poderem se enxergar como as mulheres, né? Então, às vezes a gente tem uma trava, mas não está relacionado ao negócio, está relacionado a algo dentro da gente. E aí a gente identificar para ir melhorando. E a partir do momento que eu vou falando com elas e trocando experiência, eu consigo identificar coisas em mim também. Então, é fantástico essa relação. Né? É uma relação de troca linda. Então, você cria vínculos, você cria amizades e você se ajuda. Às vezes a gente acha que a gente só está ajudando aquela pessoa, não. Ela também está ajudando de alguma forma a nós também. E é interessante isso, porque ser empreendedor também tem muito a ver com comportamento, né? Com a nossa questão comportamental. E a maioria dos empreendedores não tem essa consciência. Mas isso, eu até trabalho com isso aqui dentro do nosso negócio, até com a Gisele, que é uma das pessoas que trabalha aqui comigo, né? Uma das minhas sócias, nessa questão comportamental, voltada realmente ao comportamento para negócio. Por que a gente identificou que muitos empreendedores não vão para frente? Ou o negócio dele não alavanca porque realmente ele não olha o comportamento. Então, assim, crenças ou medo, situações que travam ele, que não deixam ele dar o próximo passo. Então, isso também está ligado, né, ao comportamento. Então, ser empreendedor tem uma série de coisas. E aí a gente trabalha também nesse desenvolvimento. Vamos desenvolver seu talento, vamos ver onde está te bloqueando, onde você pode melhorar ali, né, para que o seu negócio realmente alavanque. Porque você precisa também se conhecer os seus processos, fazer um autoconhecimento de você para que você possa escalonar seu negócio. Sim. Então, ser empreendedor, a gente sabe que não é algo fácil, principalmente no Brasil. Mas é importante a gente ter essa consciência e o nosso papel realmente está, né, compartilhando isso com outros empreendedores, com outras mulheres, principalmente, que elas são capazes, que é o que a gente fala, principalmente mães, elas são capazes realmente de desenvolver esse talento e conseguir fazer algo melhor para conquistar e realizar os seus sonhos, dos seus filhos. Sim. É importante. Então, acho parabéns pelo esse trabalho que você faz, essa conscientização, que você já faz isso com a sua equipe, está sempre buscando aí a mais conhecimento, porque essa inspiração e isso faz com que o nosso país cresça, faz com que as mulheres realmente alcancem maiores voos e que possamos ter mais mulheres empreendedoras no país,
onde a gente tenha mais liberdade realmente de compartilhar. E uma outra coisa interessante que você fala, eu estive essa semana no Itaú, e eu até falei, né, que no Itaú, há 5 anos atrás exatamente, eu sentava no Itaú numa mesa praticamente masculina, era eu e mais uma pessoa, para discutir tipicidade de produtos financeiros, com auditores e tudo. E essa semana eu recebi um convite para participar de novo com a liderança, a presidente, a liderança feminina do Itaú, e é interessante que tem um programa, né, que uma sobe e puxa a outra. Então, assim, esse é um dos lemas que a gente tem aí nesse programa aí, igual você mesmo citou, que está sempre uma ajudando a outra. E essa troca, às vezes, mais ajudados somos nós que estamos ensinando, porque quanto mais você ensina, mais você aprende. Mas você aprende. Então, assim, essa é uma das partes importantes, né, nessa questão aqui, onde as mulheres estão se colocando no mercado de ajudar. E a melhor quanto mais você ajuda, mais você aprende. Mas você aprende, justamente. Isso desde quando eu estava na faculdade. Eu percebi muito isso. Quanto mais eu falava, né? Às vezes a gente estava ali em semana de provas, todo mundo, né, com a cabeça, né? E a gente acabava conversando, um bate-papo, né? Compartilhando um que um pouco sabe, o outro sabia. E aí a gente percebeu que realmente a gente aprendia de maneira mais eficaz, né? Porque compartilhamento conhecimento compartilhado, a gente aprende muito mais. Então, acredito que tudo na vida, né? Tudo que a gente tem constância, que a gente faz, que a gente transmite para outras pessoas, a gente se aprimora, enfim, a gente acaba alcançando outros voos, altos voos. Com certeza. E qual a dica que você daria para essas mulheres aqui, outras mães empreendedoras? Uma dica que você daria? Confie no seu potencial, confie em você, né? Esse é o primeiro passo. Assim, tudo que eu tenho vivido ao longo desses 10 meses, né? Ainda tô pequenininha, tô começando, mas é a confiança em você mesmo. Se você não tem a confiança em você, fica realmente muito difícil. Você tem que acreditar que você pode, que você vai mudar de vida, principalmente para você que é mãe, né? Então, assim, você tem que acreditar que você vai mudar a sua realidade, né? Então, o que você está vivendo hoje? O que você quer trazer de diferente para sua família e para você? Então, eu acho que, assim, o empreendedorismo, principalmente ali no meio onde eu estou, ela traz essa liberdade. Então, você consegue conciliar ali de forma parcial até, né, você ver que realmente, né, vai chegar um momento que o negócio, ele precisa do seu tempo total, né, ali que você se dedique além de outra função, né, de outro trabalho. Então, você precisa acreditar em você. Se você não acredita, você acaba paralisada. E aí, você não consegue tirar do papel aquilo que você deseja. Um ótimo conselho. Então, primeiro, acreditar que é possível, acreditar em Sim. você. Porque todo mundo é capaz, né? Sim, todo mundo é capaz. E principalmente, né, quando eu falo, né, a questão ali da maternidade, que realmente eu sempre gostei de estar aí na internet, de influenciar mulheres, principalmente ali o meu público é mães, né? Então, assim, nossa, Aline, como que você conseguia fazer faculdade com as suas filhas? Né? Eu não consegui terminar, eu tranquei. Então, assim, eu tento mostrar essa visão também para outras mulheres. E aí, é aquilo que a gente fala, o mercado, ele acaba pressionando a mulher, mãe, né? Puxa, mas o filho não pode ficar doente, mas, né, você não vai ter a liberdade, não pode dar um atestado, né? Você tem que estar vivendo inteiramente aqui né, dentro do seu horário, das 8 às 5 da tarde, né? Então, assim, essa pressão também traz uma insegurança para a mulher. Por isso que eu digo, assim, o principal aqui que eu tenho vivido ao longo desses 10 meses é mostrar isso para as mulheres. Que elas têm um potencial, que elas precisam acreditar nelas mesmas para dar o primeiro passo. E aí a gente vai treinando, né? Tudo são habilidades, são treinadas. Habilidades são treinadas. Isso é interessante também, porque eu já ouvi pessoas falando, e isso você falou é uma palavra de ouro. Ah, mas eu não sei fazer isso. Mas são treinados, e é isso que é interessante, que é essa consciência que às vezes eu tento dar nas mentorias e falar, é treinável, porque você não sabe, mas se você treina todo dia aquilo, porque é diferença, a habilidade treinável é a inteligência, você acaba sabendo mais do que aquele que não treina. Sim.
Então, isso é muito importante. Treinar. Treinar, ter constância. Treinar hoje, treinar amanhã vai ser o melhor, o melhor, o melhor. E assim vai. Isso. Também porque a gente treinando todos os dias, a gente consegue identificar, né? Onde a gente precisa melhorar, como que a gente vai alcançar mais pessoas, como que a gente vai impactar mais vidas. Então, né, é tendo constância. Muito bom. Qual o papel os óleos essenciais desempenham na sua rotina diária? Você falou um pouquinho no começo. E como eles auxiliam o seu bem-estar pessoal e profissional? Você falou um pouquinho da parte pessoal, né? Que você tem a síndrome do pânico, isso te ajudou bastante, que você usa um pouco com as tuas filhas. Mas e profissionalmente? Além dele te fornecer a sua renda, qual outro benefício que ele te traz? Ele me traz segurança, né? Segurança daquilo que eu vivo, daquilo que eu passo para outras famílias. E a partir do momento que você transmite para outras pessoas, né, esses óleos essenciais, você começa a ver a transformação no lares de cada pessoa. E aí elas vêm com depoimentos, né, de como mudou a rotina delas, de como mudou, e você começa a identificar, né, assim, nossa, puxa, realmente aqui dentro da minha casa também aconteceu isso, e você acaba identificando. Então, em relação ao meu negócio, em relação aos óleos essenciais, na minha rotina, eles são um papel fundamental, né? Sem eles, eu não consigo trazer novos clientes, né? Então, realmente, eu tenho que viver aquela experiência, levar para outras pessoas, compartilhando esses óleos, a partir do que eu vivo, né? Como eu falo, a questão do natural, né? Você pode citar algum depoimento de alguma pessoa que você recebeu e que, assim, fez muita diferença na vida daquela pessoa? Tem uma cliente minha que ela não acreditava nos óleos essenciais. Ela dizia, não, como que um vidrinho, né, extraído de planta vai me ajudar? Né? Eu tomo medicamento há muitos anos. Meu organismo já é acostumada, né? Enfim. E aí eu insistia e ela evitava. Aí chegou um dia que eu tava muito mal da questão gastrointestinal. E a gente tem um óleo essencial que ele é voltado para a questão gastrointestinal. Então, ela tinha... Qual é o nome desse óleo? Zengeste. Como? Zengeste. 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 Isso, ele é um óleo fantástico para a questão gastrointestinal. Então, ela dizia assim, não tem como esse óleo funcionar no meu organismo. E aí, ela falou assim, nós temos ali o Zengeste de 5 ml e de 15 ml. E ela falou, não, eu vou levar o de 5. Eu falei, mas veja bem, né, o de 15 ml, você vai ter ali por um longo mais, um tratamento, né, com mais tempo, né? E o valor do frasco, ele acaba diminuindo, né, pelo tamanho dele. Não, quero de 5 ml. Não deu 20 dias, ela falou assim, meu óleo tá acabando. Já pede outro pra mim que eu não vou ficar sem. E aí, eu falei assim, puxa, como que pode, né? E aí, através dela, vieram outras pessoas. Então, hoje, eu compartilho óleos essenciais com pessoas que eu nem sei de onde veio, né? A questão da indicação. Então, assim, aquilo fez tão bem pra ela que ela falou, não posso ficar só pra mim isso. Como que é aquele produto natural, né? 2 gotinhas ali no meu dia, que ela faz a ingestão, né? Mudou a minha qualidade de vida, né? Parou de tomar medicamentos alopáticos, que durante anos ela tomava, que trazia efeitos colaterais, e ela começou a compartilhar com outras pessoas. Tô só esperando ela vir empreender comigo, que eu já convidei. Que bom, que legal. É bom quando transforma vidas e ainda saúde, né? E isso é muito gratificante, porque você usa a parte do seu empreendedorismo, você está transformando a sua vida, da sua família e de outras famílias. Você percebe a percepção de valor que você tem nisso? Você consegue entender? Olha quanta coisa você transforma. E além de dar mais qualidade de vida, mostrando, treinando realmente, porque eu vejo que você fala com amor, você faz com bastante amor isso e demonstra. Como que você encara tudo isso? Eu não vou fingir costume, eu fico emocionada. Toda vez que eu recebo uma mensagem de uma mãe que o filho não dormia à noite, né? Tá usando ali o olhinho na sola dos pés, e aí o filho dormiu à noite. Ou um filho que fica muito doente, então a gente fortalecer a imunidade desse filho, e esse filho tá tendo ali melhor qualidade de vida, né? Principalmente agora no inverno, né? Que a gente tem muitas alterações climáticas, então, né? Muito
né, vírus, né, quadro respiratório. Então, você vê uma mãe falando, meu filho asmático que vivia com bombinha, corticoide, inchado, não tinha qualidade de vida, tava ali toda hora, não conseguia correr, brincar, e meu filho agora tá correndo, tá brincando, assim, eu fico muito emocionada. Muitas vezes eu choro junto com a cliente, né? Legal. Eu tenho esse cuidado de fazer a consultoria mesmo com as minhas clientes. Então, assim, não é só levar o óleo essencial para aquela casa. Eu preciso que ela entenda como esse óleo vai funcionar dentro da casa dela. Aonde ela vai usar, como ela vai usar, né? De forma segura, de forma correta. E aí, o impacto na vida delas, assim, realmente, sempre me emociona, né? Eu choro junto. Que bacana, isso é muito bom, né? É muito legal isso. Como você usa, conta aqui pra gente, a sua influência. Porque você é uma pessoa influente, a gente sabe na internet aí, né? Quem te acompanha sabe disso, né? Como a gente falou, não só mãe, empreendedora, mas é uma influência. E como você usa a sua influência, você já falou um pouquinho, para impactar essas mulheres, essas mães, e as empreendedoras a persistirem nos sonhos delas. E nos seus também, como elas efetivamente participam dos seus sonhos. Com a constância, né? Eu acredito muito na questão da troca, né? Então, eu gosto de ser a mulher que incentiva e que apoia a elas a darem voos mais altos, né? Então, assim, não só a questão ali da minha empresa, sabe? Então, eu tento influenciar as mulheres, isso já é um trabalho de muitos anos que eu tenho na internet. É a questão da mulher não se acomodar, não deixar ela lá embaixo, sabe? Eu gosto de levantar mulheres, sabe? Principalmente as mães, né? Então assim, realmente o meu público ali, a maternidade, é mostrar para essas mulheres que a maternidade, ela não acaba, né? Não deixa ali você ser mulher, porque a gente acaba se perdendo realmente quando a gente vira mãe. Então, às vezes, o nosso mulher fica um pouco de lado. E aí, tentando mostrar para elas. E essa troca, né, que eu tenho principalmente ali na internet, que eu gosto de mostrar meu dia a dia, né, a minha rotina de cuidado, né, não só com os óleos essenciais, né, enfim, mas toda a questão de mulher, né. Então, essa troca acaba ajudando uma a outra. Então, assim, é assim que me impulsiona, é assim que eu mantenho firme no propósito, porque às vezes a gente tá assim, a gente tem dias bons e tem dias ruins, né. E aí, parece que Deus, assim, escolhe as pessoas certas, né? Então, às vezes, você nem fala nada. E vem alguém e fala, nossa, eu me inspiro em você. Você é uma mulher incrível, né? Então, assim, não só... Agora, claro, que potencializou a questão do empreendedorismo, né? Então, muitas mulheres estão empreendendo. Não só aqui na empresa, né, que eu faço parte, mas, né, enfim, em outras, né? Abrindo uma loja de roupa, né? Fazendo doces, não sei. Então, assim, impulsionar essas mulheres também a empreender, a ter uma liberdade, né? Uma coisa que você disse, que às vezes muitas pessoas não falam, e eu vi uma vez uma publicação sua, eu achei tremendo, né? E essa questão, assim, da transparência. Há dias bons e há dias ruins. Porque, geralmente, o influencer, ele mostra só a parte boa, né? Só o que é bonito. Mas existem dias ruins. Sim. E existem situações muito ruins e delicadas. Então, é interessante a gente mostrar realmente isso, como você mesmo falou, há dias bons e há dias ruins. E tá tudo bem, gente, né? Sim. A gente ter esses dias. E, realmente, quando você tem esses dias ruins e as pessoas, né, se compadecem, tá ali junto e percebe isso e, nossa, muda o seu dia. Então, faz muita diferença isso. Faz. Eu gosto de mostrar realmente o meu dia a dia, né? Mostro as coisas boas, né? Como mãe de 3, a minha pequenininha lá é uma mini terroristinha. E aí muitas, nossa, adoram. Ai, cadê a Tonton que não apareceu ainda? Então, eu mostro ali e as mulheres se identificam. Puxa, não é só aqui em casa. Achei que era só eu que tava maluca aqui. Porque realmente ela é mais desgastante. Não adianta dizer, né? Eu tenho um marido super companheiro, né? Então, meu esposo é muito parceiro. A gente divide muitas funções dentro de casa. Mas eu sinto que a carga maior sempre fica para mim. Pela questão do acolhimento da mãe, do materno, né? Então, aconteceu uma situação, a filha já vem pra mãe, né? Tá com uma insegurança, ela vem pra mãe, que ela quer aquele conforto. E aí, tem dias que eu estou assim, não tô no meu dia bom. E eu mostro isso para as mulheres. E aí, eu recebo inúmeras mensagens de mães, né? Falando assim, puxa, eu achei que eu estava sozinha. E eu acho que também é o impulsionar, né? Mostrar que não é a vida perfeita, que realmente a internet,
né? Na grande maioria, a gente mostra aquilo que a gente quer, né? Só a parte Exatamente. boa, né? Mas existe por trás, né? Aquele Sim. mundo que também que chega em qualquer lugar, né? Sim. E aí eu acho E importante como é mostrar isso? Você tem 3 filhas, você comentou. São gerações diferentes, né? As idades. E até, né? Você tem lá a geração Y, gerações X, enfim. Como você lida com isso? Como que são suas filhas no dia a dia, entre elas mesmo e com você? Fala um pouquinho disso. Então, para mim tá sendo muito desafiador. Procurei ajuda, né? Eu achei necessário procurar um auxílio, né? Junto com de uma psicóloga para mim também entender, porque são fases totalmente diferentes. Eu tô lidando com uma pré-adolescente, mas eu tô lidando com 2 crianças que brigam por brinquedo. E aí tem aquela fase de birra, aquela fase de se jogar, aquela fase que é cansativo emocionalmente. E aí a gente fica pensando como que eu vou lidar. Então, eu procuro manter um equilíbrio, né? O diálogo, conversar, explicar para elas, entender a dor delas também. Isso eu tenho muito cuidado com as minhas filhas, né? O porquê que ela tá agindo daquela forma com a irmã dela, né? O porquê que ela tá estressada, o que que tá acontecendo na escola, né? A minha filha pré-adolescente. Então, por isso que eu também precisei pedir auxílio de uma profissional para, junto eu consegui um direcionamento melhor de como lidar com as minhas filhas, porque são idades totalmente diferentes, né? Então, e ao mesmo tempo que eu tenho uma pré-adolescente, às vezes ela é como se fosse um neném para mim, sabe? Então, ela tem aquele momento de mãe, e aí eu tenho que ter muita sabedoria. Porque eu tenho uma filha que usa fralda e que precisa de mim para colocar comida no prato. E eu já tenho uma outra que toma banho sozinha, que, né, prepara a comida dela. Então, assim, como que eu lido, né, com essa situação, assim, e aí minha filha fica assim, mãe, mas eu também tô aqui. E aí eu tenho que ter sabedoria e Pra conseguir dar conversar. atenção. Isso. E aí o que eu faço? Vou assistir um filme, vou assistir uma novela que ela adora, assistir Chocolate com Pimenta, e aí tava passando na Globo esses dias, né, na sessão da tarde. Então, à tarde as meninas estão na escola, o que que eu fazia? Eu pegava, né, aquele momento uma horinha para assistir a novela junto com ela. Porque era um momento de conexão. Então, ela dava risada, ela vinha conversar. E aí, ela também dava a liberdade de contar outras coisas. Puxa, mãe, lá na escola aconteceu isso hoje. Então, é um momento de conexão comigo. Então, eu tento separar um pouco, né? Às vezes, tá ali no dia a dia, fico me cobrando muito, né? Muitas vezes eu me cobro, puxa, eu devia ter feito mais. Mas, assim, eu penso assim, não, eu fiz o que eu podia. Então, amanhã é um novo dia e novas oportunidades com elas. Eu também tenho uma diferença, né, em relação de uma para outra, praticamente de 11 anos. E o que você falou é muito importante. E aquilo, né, a maternidade, empreender, estudar, ajudar, mas a gente não pode tirar o olho de dentro de casa. Então, uma das coisas que eu aprendo e estou sempre buscando é essa questão, tanto da criança, e aí até, né, numa pré-adolescente que já está ali, daqui a pouco, né, já vai saindo, então a gente já fica olhando. Mas é que, assim, tem coisas que para nós, adulto, para criança, parece besteira. A gente olha e fala, tá chorando por causa de um brinquedo. Ai, não falei nada, ela se irrita. Então, eu procurei estudar um pouco mais neurociência, estudar um pouco mais a criança e entender por que é aquilo. Porque para mim pode não ser nada, mas para minha filha, aquilo é um momento de dor. Aquilo para ela arrebenta. Tipo, um brinquedo quebrou, para mim não é nada do outro, mas para ela representa muito. Então, eu procurei muito estudar isso e mostrar que entender esse lado, essa dor, e que isso faz diferença, porque a criança, ela também tem esses traumas, então, e que também tem estresse. Então, pra gente hoje, um estresse, né, uma conta, alguma outra coisa, e pra criança a gente sempre ignorava, um brinquedo, porque desligou a TV, sei lá, ou porque não deixou pegar um brinquedo, enfim. Mas aquilo causa um estresse, causa um estrago. E se a gente não sabe identificar isso, tratar, e isso prejudica toda a criação dela, inclusive para o futuro. Sim. E aí, quando olhando para o lado do adolescente também, ele tem aquela questão, tem o irmão que tem, né, que tem embaixo, às vezes, um pouquinho de ciúme, a gente sabe disso, né? Principalmente quando a gente, às vezes, fala de uma relação que você estava primeiro com, né, tinha uma relação anterior, voltou, né, depois outra, então tem um pouco mais de ciúmes ainda. Achando, é um filhinho, um caçula, é o queridinho da mamãe, ou mesmo porque, assim, ele quer conversar, ele quer participar, ele quer contar, que pra gente também parece besteira, mas o mundo deles é diferente, e isso é muito legal, criar essa conexão que você falou, eu acho super importante com a filha. Então, assim, eu também procuro fazer isso com as minhas filhas juntas,
E às vezes em momentos diferentes, porque é aquilo. Cada um tem que ser tratado de forma que ele tem que ser tratado. Apesar de ser a mesma mãe, o mesmo lar, a mesma educação. Mas eles são seres humanos únicos. Precisam ser tratados diferentes. São momentos diferentes. E é muito legal você trazer isso, porque o que eu vejo, muitas mães não têm essa sensibilidade e não trazem isso. Então, eu até converso isso quando dou algumas mentorias e chega, porque isso também monta a base para que eles sejam adultos melhores. Sim. E eu vejo isso trazendo até pela... né, honro meu pai, minha mãe, que foram sempre incríveis, mas a gente via que no passado eles não tinham muito, né, essa questão de cuidar, de trazer. E hoje é importante todo mundo ter terapia e fazer isso e buscar, porque e não tem problema a gente não dar conta de tudo, tá tudo bem. Mas buscar isso para que os nossos filhos realmente sejam adultos melhores, principalmente, né, numa versão de mundo que está cada vez mais aí tecnológico e tudo. Então, é importante ter esse conhecimento. E é muito legal você trazer essa sua visão, essa sua vivência aqui e dividir com a gente isso. E eu falo, eu tenho 3 filhas que são criadas da mesma maneira, com 3 personalidades totalmente diferentes. Então, eu identifico qual é a necessidade da minha filha, da mais velha, da meia e da mais nova. E aí, eu procuro, porque isso afeta totalmente, né? A gente mulher, a gente empreender. Porque daí, se a gente tá numa situação de conflito ali com nossos filhos e a gente acaba não sabendo se exalta, por exemplo, a criança tá chorando, tá gritando e você já começa a ficar nervosa, e daí você também já começa a gritar, isso aqui, você acaba gerando uma tensão muito grande dentro do seu lar. Então, assim, eu procuro saber o quê? Identificar o porquê que ela tá chorando. Ah, ela tá com fome, ela tá com sono, é o brinquedo, é o que ela quer, entende? E aí, essa percepção, assim, de você conhecer o seu filho, né? Conhecer, e até você falou da questão tecnológica. Então, assim, eu conheço a minha filha. Então, eu sei até onde o limite que eu vou dar para ela, né? Na questão de rede social, na questão de estar na internet, né? Enfim, esse meio digital. Então, assim, uma coisa que eu acho muito legal e que eu sempre falo, compartilho no meu Instagram, compartilho com amigas, né, que têm filhos, elas falam bem assim, como que você consegue não deixar seus filhos nas redes sociais, no celular? Né? Minha filha tem 12 anos, ela não tem acesso à rede social, né? Não tem TikTok, Instagram, não tem nada de rede social. Ela tem um momento que ela pode assistir ali, né, algum conteúdo que ela goste, mas... E as minhas filhas mais novas também, né? Elas não têm, assim, tem um limite. E eu trago muito, assim, eu tenho uma criança de 12 anos, né? Ao mesmo tempo que ela é pré-adolescente, ela não é pré-adolescente. Ela gosta de brincar de brinquedo com as irmãs. Então, assim, eu tenho esse cuidado também. De falar, não, agora vamos brincar com os brinquedos. E aí, elas inserem, brincam de escolinha, né? E é uma coisa que eu vejo que é muito difícil na idade da minha filha hoje em dia, né? Então, assim, tem uma familiar nossa que ela falou assim, eu adoro quando a Ana vem aqui em casa. Porque daí a minha filha consegue brincar com ela, né? Elas conseguem brincar, porque ela não é muito do digital ali, de estar na internet. Então, eu também trago muito isso para dentro da minha casa. Tento falar isso, né? Mostrar para as mães, porque às vezes é muito mais fácil, né? A gente colocar ali, né? Uma tela. Se livrar da criança, ou porque está ocupado, dá uma tela. E fora que isso prejudica muito. Não estou falando que não é para dar, não é isso, enfim. Faz sentido, né? Para cada uma. Mas prejudica, né? A gente sabe que tem a parte aqui, uma parte, né? A neurociência explica muito isso, a parte frontal aqui da criança, quando ela está muito em tela, isso dá um bloqueio, isso prejudica o conhecimento dela e até a inteligência dela, o desenvolvimento. Então, assim, eu também tomo esses cuidados e sou até um pouco, às vezes, um pouco até chata com isso, né? Porque a gente fica um pouco mais fora, então você tem que saber cuidar ali e dosar, mas é de suma importância isso. Sim. E também eu conto com o auxílio dos óleos essenciais, né? Voltando ali, eu tenho ali a linha Kids que eu uso nas minhas filhas. Então, ela já vem própria para mim aplicar nas minhas filhas. Então, assim, naquele momento que eu vejo que ela tá mais também agitada, mais irritada, né? Eu falo, então, vamos ver, vamos respirar, vamos passar o olhinho, né? Vamos tentar identificar. E aí, ela consegue, né? Voltar para ela. E aí, eu respira pra gente conversar. E a criança tem dificuldade, né? De controlar suas emoções. Isso, e eu vejo isso que cada vez mais, né, as crianças têm mais dificuldade disso do que tinha no passado. Sim, eu também percebi muito isso. A questão da comunicação. E aí, como assim, a gente tá na era digital, né? Então, tá muito ali no celular, tá muito ali... E a criança acaba se prendendo naquilo,
né? Então, ela acaba, assim, não tendo aquela liberdade de chegar e conversar. Ah, não, vou para aquilo que me traz alegria. Então, não preciso Aquilo que é o mais fácil. que é o mais fácil. E o diálogo, realmente, dentro de casa, ele é tudo, né? É fundamental. Para você conhecer o seu filho, para você identificar e saber como ajudar ele, como acalmar ele, é a base do diálogo, né? Independente da idade que tenha, né? A gente conversa de acordo com a sua idade. E isso é importante, né? Saber conversar de acordo com a sua idade, saber entender as dores, porque aquilo, né? Para você, como a gente falou ali já, né? Para a gente parece nada, mas para a criança é importante. Então a gente tem que saber entender isso, e saber contornar e saber trazer. Então, assim, a maternidade, né? Todo dia é uma descoberta. É o que eu falo, a gente não vem com manual de instrução. Então, todo dia é uma descoberta e todo dia a gente erra querendo ser melhor. Sim, isso é verdade. E que bom, né? Que aí hoje a gente tem os olhinhos que nos ajuda também a controlar Sim. isso. E aí, né, faz parte também a criança, porque hoje a gente vê uma crise de ansiedade muito grande, já começa desde criança. Sim. O meu marido, ele se inseriu também nesse universo. Então, ele vai na nossa farmacinha natural procurar ali o óleo essencial que vai atender ele. E o legal é que ele leva, porque ele tem rinite. E aí, até vou ligar aqui, ó, o difusorzinho aqui, portátil. Então, ele deixa no carro dele ligado. Que legal. Com o peppermint para abrir as vias respiratórias. E aí, às vezes, ele dá carona para algum cliente, né? Ou, enfim, ele fala com algum cliente. E aí, eu percebi, assim, que o meu esposo leva para muitos clientes o Balance, que ele é a questão de ansiedade. Então, assim, hoje, os homens, eles estão se abrindo, né? Porque existe também aquele tabu, né? O tabu que não podia, né? Que não podia. E aí, até essa semana, veio a esposa de um cliente dele, né? Falar comigo. Ela falou, puxa, o meu marido trouxe pra dentro de casa, eu amei, eu quero mais. Eu quero saber mais quais você tem, pra que serve, porque eu amei. E aí, a gente vê o cuidado do homem, sabe? Que nem eu falei, a questão do balance. Os homens hoje, eles estão vindo sem precisar das suas esposas, porque geralmente é a esposa que vem. Não, meu marido tá meio estressado, ele não tá, né, enfim, conseguindo lidar um pouco com as emoções. E aí, eu percebi que através do meu esposo, muitos homens estão adquirindo esse óleo, porque tem justamente essa função. Eles têm uma carga muito grande dentro deles também, né? E aí, eles ficam sem saber lidar e acabam, né, não pedindo ajuda, não querendo, né, se fazem de durão, né? E aí, eu acho isso incrível, eu acho muito legal. Quando meu marido fala bem assim, não, ó, tal pessoa, ela tá precisando de um balance, já vou levar. E aí, eu fico muito feliz, porque realmente você vê ali a mudança na vida das pessoas em volta, né? Mas... Eu vejo, eu posso até falar também, eu carrego o Perpemit, porque eu tenho crise de rinite e sinusite, demora, mas, né, às vezes na correria, muito estresse tem aflorado. E aí, recentemente, eu acabei indo viajar, e aí eu tava, né, acabei ficando 3 dias fora, e assim, se for comprar o remédio, ele tem que ser controlado, e aí fora não dava. Então, eu falei, gente, 3 dias fora, mas foi o Perpemit ali que me ajudou para passar nas reuniões, para acompanhar os 3 dias. E quando eu voltei, eu já estava completamente bem. Uhum. Então, eu sou suspeita, eu gosto bastante também. Fora o odor, né, que deixa, né, num ambiente muito agradável também. Ah, sim, ele tem... Eu digo que o Peppermint ele é um óleo que ele tem muito impacto já nos primeiros segundos, né? Porque você aplica aquele óleo essencial, você vai fazer a inalação direta ali em formato de concha na palma da sua mão. Em questão de segundos, ele já abre as vias respiratórias, né? Então, ele aumenta a oxigenação dentro do nosso sangue, né? Então, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas o óleo essencial é só o aroma ali, né? O cheirinho. Não, não é só o cheirinho, né? Ele age dentro do nosso organismo, ele age dentro das células do nosso organismo. E aí, tudo são estudos científicos, né? São médicos, são cientistas, né? Então, assim, passa por um processo rigoroso, né? Para entender como que esse óleo vai funcionar no nosso organismo. E aí, é até legal que teve uma convenção no Rio de Janeiro, este ano que a gente foi, e a gente teve a oportunidade de alguns médicos, né, trazerem o funcionamento do nosso cérebro. E aí mostrou o funcionamento do cérebro da mulher com o cérebro do homem, né, e identificou em qual lado, né, age no cérebro do homem, no cérebro da mulher. E aí a gente tem uma linha muito grande de óleos essenciais. E aí, o que pode funcionar para a mulher, às vezes não funciona para o homem. É mesmo? Isso. Não sabia. Interessante. Até a gente tem aí um campeão de vendas
que é o Whisper, que ele é um óleo da saúde da mulher, né? Ele é para libido, para questão hormonal da mulher. E aí tem homem que fala, acho que eu também quero, mas não, ele não funciona no organismo do homem, ele só funciona somente para mulher. Somente para mulher. Ele não adianta passar no homem. A gente tem outros óleos, né, que podem, né, dar um auxílio, mas, por exemplo, esse óleo, ele é um óleo voltado para a mulher. E o legal é que esse óleo, cada pele, ele fica um aroma, porque você pode usar como perfume natural. É mesmo. E aí, cada pele, ele vai trazer um aroma. Né? Então, ele não vai ser um aroma, assim, que é igual um perfume, né? Você aplicou, você sentiu aquele cheiro. Porque tem a pigmentação da pele. Esse perfume é muito legal. Eu gosto muito, é muito mágico. Porque são os toques, são os tons. Sim. Bem legal isso daí. Eu já estudei um pouco sobre isso. Eu tenho uma amiga aí que ela, né, trabalha com perfume há muito tempo. Então, assim, cada lançamento, ela explica, ela dá uma aula que é fantástica. Uhum. E justamente, daí com o óleo, esse óleo em específico, né, afrodisíaco, ele coloca, ele fixa na pele de cada uma de um aroma, assim, isso aqui é muito legal. E falando também em questão de cuidado, né? Não só dos óleos essenciais, né? A nossa empresa não tem somente óleos essenciais. Então, ele tem cuidado com a pele, né? A gente tem a linha ali de skincare, né? Para o rosto, para o cuidado com o corpo, né? De hidratantes, enfim. Então, a gente também agora tá com uma linha para metabolismo do organismo, né? Que trouxe para o Brasil agora. Então, é o cuidado de dentro para fora e também, né? Quando precisa para fora. Muito legal. E essa linha que você falou de skincare, qual é o nome dessa linha? Linha Verage. Olha. Então, ela tem, né, o hidratante, tem o sérum, o tônico, enfim. Então, você faz ali realmente o cuidado com a sua pele. E digo pra você que é tão bom quanto os importados aí, né? Então... que legal, gente. Legal. Experimentando ela, é uma linha fantástica pra pele. Você, assim, você vê o seu rosto agir, assim, de uma semana pra outra, assim. Então, você vê a melhora da qualidade. E juntamente com, que nem eu falei, dos óleos, né? Por exemplo, o Peppermint, que ele tem ali você tem um impacto muito grande nos primeiros segundos. Então, às vezes, a pessoa ali é viciada naquele medicamento de aplicar no nariz, pra destrancar, né? E aí, você coloca uma gotinha só, né? Até, saltando aqui, né? O Peppermint, ele equivale... Uma gota apenas, ele equivale a 28 xícaras do chá da hortelã-pimenta. Então, assim, né, é altamente concentrado. Então, você aplicou ali, você vai fazer a inalação, as suas, né, as vias respiratórias, elas vão abrir. Você não precisa, né, inserir um medicamento que pode, né, obstruir suas vias, pode machucar, né, para você estar fazendo o uso. Então, ele é fantástico, assim. Todos os óleos são fantásticos. Sou suspeita de falar. Quais foram as principais lições que você aprendeu da sua jornada como empreendedora e líder do Terra? Resiliência. Resiliência, por quê? Porque é uma jornada que, às vezes, a gente acha que está solitária, mas a gente não está. É uma jornada que ela traz muitos desafios, que mexe muito conosco. O que eu falo com as meninas ali, e que eu trouxe para mim, né, o que eu percebi, é lidar com as suas emoções, com o seu eu. Porque a sua produtividade, ela depende de você. Você não tem ninguém para estar te cobrando. Só depende de você. Então, a questão da resiliência, ela é muito forte para mim. Porque se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Entende? Isso é forte, hein? Se eu não fazer por mim, ninguém vai fazer. E aí, é justamente isso que eu falo muito. E eu tento também me policiar também. Porque essa questão da liberdade de tempo, né? Então, você fazer os seus próprios horários, você requer também uma disciplina, né? Sem disciplina, você não vai a lugar nenhum. Então, você tem que ter ali a constância, você tem que ter uma resiliência, não tem como, né? E o porquê, né? Não tem como eu, né, querer chegar em algum lugar sem saber o meu porquê. Então, o porquê que eu estou aqui, o porquê eu estou fazendo isso. E reforçar isso todos os dias, né? Não tem como eu continuar firme no meu propósito se eu não sei qual é o meu propósito. Então, o meu propósito é o quê? É impactar vidas de pessoas, trazer muitas mulheres, né, a terem as vidas transformadas, né, terem a sua liberdade financeira, e também mudar a minha vida, entende? Mudar a realidade da minha família, das minhas filhas, sabe? Ter tempo mais de qualidade com elas, né? Chegar ali num sábado, num domingo, tá mais tranquila, poder fazer uma viagem em família. Então, assim, eu acredito muito nessa questão,
da resiliência, do porquê, do foco, da determinação. Isso é performance. É. Isso é muito legal. Você podia compartilhar uma história de sucesso de alguém que inspirou você ou que inspira você a buscar seus sonhos através do seu trabalho? Tem uma pessoa, assim, que me inspira dentro da Doterra, né? Que é a empresa que eu faço parte. E aí, ela mostrou, assim, porque muito, né? No meio corporativo, a gente tem ali muito essa questão do, né? Quem chega primeiro, né? De quem... Enfim, isso a gente tem que lidar muito, né? Porque essa questão do quem chega primeiro, você gera uma comparação dentro de você. Que é ruim, né? Isso, que é ruim. E que atrapalha o seu crescimento. E aí, essa pessoa, ela me inspira pela maneira... Ela é mãe também, tá grávida, né? Então, ela tá do terceiro filho, então eu me identifico muito com ela. E ela traz muito a questão do tempo, né? De você ser resiliente, de você respeitar o seu tempo. E aí, ela tá dentro da empresa... quando a empresa entrou no mercado brasileiro, né? Porque a gente está falando de uma empresa internacional. Então, a empresa entrou no mercado brasileiro. E aí, muitas pessoas passaram ela. Pessoas, assim, que começaram... ano passado, já alcançaram o topo de carreira da empresa. E ela não alcançou ainda. E ela mostra, sabe? Ela fala bem assim, eu construí isso aqui. Né? Não tá sendo do dia pra noite, é uma construção dia após dia. Eu não cheguei ainda ao topo, mas eu tô quase lá. Ela tá um ranking abaixo do topo da empresa. Só que ela tá desde o começo. E toda essa disciplina dela, né? Essa resiliência dela de impactar, de fazer treinamentos, de levar a empresa não só para as pessoas que são da equipe dela, isso que me admira muito, porque ela não tem ali assim só quem faz parte da minha equipe que vai ter acesso a mim, não, ela é uma pessoa super acessível, né? E uma pessoa que inspira. E aí ela foi convidada a participar do clube de fundadores da empresa. Então, o clube de fundadores, eles têm, né, alguns benefícios, digo, questão financeira, por estarem desde o começo da empresa. Então, não importa que, né, você está ali há 5 anos e você não alcançou o topo, né? O importante é você perseverar, o importante é você permanecer no seu propósito. E aí, o que ela compartilha, a liderança, você vê as pessoas compartilhando sobre ela, falando assim, sabe, com amor, né, essa relação. E aí, é uma pessoa que me inspira justamente por isso. Eu também sou assim, né? Não é porque a pessoa não está na minha equipe que eu não ajudo. Eu ajudo ela, né? Então, eu presto um suporte para ela. Porque quanto mais mulheres eu levantar, independente se está no meio ou não, para mim é o que vale, é o que preenche, né? E essa mulher, ela traz, assim, uma história muito incrível em relação à resiliência, né? Porque, como eu falei, nesse meio corporativo ali de eu chego primeiro, isso, aquilo, você tem que ter um equilíbrio. E ela mostrar que não. Você tem que continuar, não importa onde você tá, né? É a construção. Então, é uma pessoa que eu tenho muita referência, que eu gosto muito de acompanhar, torço muito por ela, e ela me faz também estar firme nesse propósito e impactar mais vidas de mulheres. Você sabe que essa questão, né, que a gente já falou de uma impactar a outra e de vencer, ser campeão nem sempre é você levar a primeira medalha. Isso. E eu tenho muito essa sensação comigo. Ao longo da minha trajetória, eu sempre tive isso. E eu trago muito isso para minhas filhas. Vocês são campeãs, né? No que você faz. Porque ser campeão nem sempre é levar a medalha. Sim. Né? Tem muitas outras coisas. Então, ter foco no troféu. Igual você falou, ela chegou primeiro. Em alguns momentos da minha jornada... E assim, em algumas grandes multinacionais, eu já tinha algumas pessoas que eu chegava lá e tinha pessoas que tinham chegado primeiro. Hoje já não tem muito isso, mas existia uma hierarquia, um plano de carreira. Então, eu já cheguei a ouvir, você é tão qualificada, e isso na época me doeu bastante isso. Tão qualificada quanto? Mas fulano chegou primeiro. Então, eu falei, caramba. Aí eu chegava, mas então, e para mim? E para mim chegar isso, aí o que eu fazia? Eu falava, então aqui eu vou pegar meu outro espaço, eu vou trocar isso. Então, essa questão, ok, chegou, eu dou apoio, mas eu também quero buscar, porque não tem isso, questão de chegar primeiro. E a questão tá ali, tá constante. Então, isso não te diminui,
né? Você é um campeão, Sim. mesmo que você não leve o troféu. Porque você sabe, da nossa história, da nossa essência, cada um sabe. E quem compartilha com a gente. Então, eu acho que isso é importante. E eu vejo, né, no mundo digital que a gente vive, isso também às vezes traz, porque as pessoas olham, mas a pessoa chegou primeiro, a pessoa tem milhões de seguidores, e é muito legal ter, e não é que é ruim. Mas às vezes a pessoa que não tem toda aquela escalabilidade ali também, ela é uma campeã, ela tem tanto conteúdo quanto um outro. Sim. Então, eu acho muito interessante a gente ter essa percepção de valor, essa questão de mostrar isso e ser referência, e ser referente para as pessoas é a sua essência. Não é só o que você chegou primeiro, mas o que você transforma, o que você faz de diferente. Justamente, eu tava falando isso com uma consultora esses dias, e ela falou assim, puxa, Aline, eu ainda estou aqui. Ela falou bem assim, eu já estou com quase 1 ano de empresa, e eu ainda estou aqui. E aí eu falei bem assim, mas você não consegue olhar a sua trajetória até aqui? Você não consegue ver tudo que você fez? A gente tá falando de, né, um status, né? De um ranking é um status para mim, né? A gente tem que olhar por trás disso, né? Você está aqui. Hoje você está aqui. Então, não diga assim só, eu estou aqui, né? Então, eu tentei mostrar isso para ela. Olha tantas vidas que você transformou. Olha o tanto que você evoluiu, quanto você amadureceu como mulher, como mãe, como esposa, né? Então, assim, olha tudo que você viveu durante esse 1 ano. Então, não fale, eu só estou aqui, né? Então, assim, valorize aonde você está hoje. Porque através dessa valorização de onde você está hoje, que você vai alcançar, né, outros patamares. Eu falei pra ela, não tem como. E eu vejo muito. E até essa inspiração que a gente comentou ali, que eu falei, ela mostra isso, né? Ela mostra essa questão do que você percorreu, né? De aonde você está hoje, mas você lembrar de tudo que você plantou, tudo que você semeou ali. Então, nada é em vão, né? Tudo tem um propósito. Tem um propósito. Tem que ter um propósito. Qual é a sua visão para o futuro da indústria de óleos essenciais? Vai ter um óleo essencial em cada lar da família aqui no Brasil, né? Esse é o objetivo. De gota em gota, vamos transformar o mundo, né? Esse é o princípio, o objetivo da empresa. Não só impactar, né, com os óleos essenciais, mas existem inúmeros projetos pelo mundo todo, né? E no mercado brasileiro, né, a gente tá aí em agosto, inaugura a nossa fábrica aqui no Brasil, então... mesmo? A primeira... notícia inédita. Joinville vai receber a primeira fábrica fora dos Estados Unidos, né? Então, a nossa empresa... viu o potencial do mercado brasileiro. Ainda somos um neném, né? 5 anos de mercado. Nossa empresa tem 15 anos de mercado internacional. Aqui no Brasil, há 5 anos. Então, mas ela viu um potencial muito grande dentro do nosso país. E aí, ela decidiu investir 50 milhões aqui no Brasil. Uau! E construiu a primeira fábrica, então nós vamos exportar óleos essenciais. Então, a nossa empresa, o nosso país, ela vai crescer muito mais. Né? Hoje a gente tem, até na convenção, né, a empresa, ela trouxe para nós a porcentagem de brasileiros que conhecem os óleos essenciais. Então, tem muito para expandir ainda dentro. Às vezes a pessoa está insegura, nossa, mas é um mercado saturado. Não é um mercado saturado, né? Porque algumas pessoas do seu convívio né, compartilhando ali os óleos essenciais, que é um mercado que está saturado, não. É um mercado em ascensão. Sim, né? A gente olhar a população daquela cidade, daquele estado, não chega nem a ser 1% né? Eu poderia dizer que você está animada com essa tendência aí. Tô muito animada, sim, né? É uma empresa, assim, e aí a gente vê, né, a questão do valor dentro da empresa, né? O que a empresa prega, né? Então, assim, até as pessoas têm assim, nossa, mas... retirou ali a lavanda que não, do quintal de casa. Não, a empresa ela tem esse cuidado de tirar, né, a lavanda lá da Europa, né? Por quê? Porque ela vai ter a propriedade terapêutica no seu organismo. Então, o que a empresa faz? A empresa não compra um grande lote, né? E faz ali a plantação naquele país de origem. Não, ela investe nos pequenos produtores, então ela aumenta, né, a produção deles, aumenta, né, o número de trabalho para aquelas comunidades. Ela fomenta a economia. Sim, então ela tem esse cuidado. Então você vê todo o princípio, né, o que a empresa faz, né, você acaba tendo uma segurança ainda maior, né, e você vê ali o potencial que tem de alcançar muitos lares, né? Então, eu acredito que aí, a partir de agosto, com a nossa fábrica pronta, muitas mais pessoas vão
ser impactadas, né? Vão ouvir falar sobre a empresa. Inclusive, ano passado, o Globo Repórter falou dos óleos essenciais. E aí, a gente até comentando, né? Falando assim, eles só não mostraram, né? A marca, né? Ali do Terra. Mas a gente via que era o frasquinho da nossa empresa, né? Então, eles mostraram, né? A eficácia, o quanto o SUS também inseriu os óleos essenciais para algumas comunidades no Brasil, né? Em clínicas de maternidade também, né? Para o cuidado da gestante, né? Em pacientes também que têm doenças degenerativas, doenças graves, né? Para trazer um conforto. Então, assim, hoje também isso que é legal, que o SUS também está inserindo os óleos essenciais. É mesmo? Conta um pouquinho pra gente disso. Isso, tem em Belo Horizonte, né, algumas capitais, que o SUS tem esse trabalho dentro da comunidade, né? Então, algumas maternidades, alguns centros, né, dentro de comunidades do SUS, eles têm esse cuidado em levar os óleos essenciais. Então, essas pessoas, elas fazem uso dentro desse estabelecimento, como se fosse um posto de saúde, né? Então, a pessoa vai lá para tratar ali os sintomas que ela está tendo, né? Seja de psicológico, seja algo, né, físico. Então, ele tem inserido também para essas pessoas. Isso é muito legal. Então... É muito legal. E eu tenho um cliente, que é o Dr. João, e uma vez eu fiz uma publicação da do Terra, alguma coisa, não me lembro o quê, e aí ele, na hora, passou a mão no telefone e falou, não, fantástico que você está usando isso. E a gente nem tinha falado. E ele falou, não, são ótimos, eu super recomendo. Olha que legal isso, né? Sim, hoje a gente fica muito feliz quando vem alguma pessoa através, né, de médicos, né? Então, médicos indicam a nossa empresa por quê? Porque eles têm a confiança, né? A gente tem o nosso setor, que ela garante a pureza do nosso óleo essencial. Então, a Anvisa, ela tem ali a liberação para ingestão, né? Diferente de outros óleos no mercado que não podem ser ingeridos. É o único que pode ser ingerido no Brasil? Isso. E a gente sabe que tem outras marcas. Isso. Então, a Doterra, ela é uma empresa que ela tem a liberação da Anvisa para ingestão, né? Porque ele é um óleo que a gente sabe que ele é puro, que ele não tem nada misturado, né, de químico ali, né, enfim. Então, esse é um diferencial do Terra. Isso é diferencial, né? Por isso, até essa questão de valores que a gente vê que tem vários outros, né, no mercado. Sim, sim. Tem outros no mercado e às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas aquele ali tem um preço mais baixo, né? E aí a gente fala bem assim, tá, mas você tem a garantia que esse óleo vai agir dentro do seu organismo, né? Ele vai melhorar os seus sintomas, ele vai agir dentro do seu corpo como deveria? Você não pode fazer ingestão de um óleo que não seja ali da Doterra, né? Porque você não tem ali a segurança que aquele óleo vai fazer bem no seu organismo, entendeu? Então, a gente também tem essa segurança que a empresa traz pra gente, né? Não é só... É uma empresa, assim, que se preocupa muito. E a gente sabe, né? Que pra ter liberação da Anvisa não é fácil. Sei bem. Trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, fazendo até liberação de produtos e registros também, né, da Anvisa... Manual de boas práticas, conheço bastante a Anvisa, as regulamentações, e sei que não é fácil. Então, para passar pela Anvisa, tem que estar muito bem regulamentado, solidificado. E isso é interessante, porque a gente gera mais confiança. Isso. Porque eu acredito que quando tem um órgão regulador e esse acompanhamento, gera confiança, você gera verificação, porque a gente está falando de corpo, de cuidados, né? Então, para mim, que sempre trabalhei nessa área médica, eu tomo muito cuidado com isso, seja até com qualquer produto, né, que venha cuidar da pele e tudo, porque a gente já sabe como que funciona. Eu já também, por atuar no mundo, né, jurídico, dentro dessas companhias e tudo, a gente sabe quando não é validado, o que causa para o corpo. Já participei de inúmeros processos com isso, né, que geraram deformidades, que geraram... até alguns que, infelizmente, puderam levar à morte. Então, conheço bastante dessa questão. Então, eu fico feliz porque a Anvisa realmente regulamenta e acompanha isso. Sim. E aí, você falou da questão de médicos, né? Então, hoje, tem muitas pessoas que ainda têm o tabu, assim, mas será que esse vidro aqui, que é um produto natural, que tirado de planta, vai
ajudar no meu organismo? Não, tem que ser um antibiótico, tem que ser aquele medicamento. E aí vem o médico e fala, não, você vai usar. E aí a pessoa fala assim, puxa, um médico receitou, então é porque... Né? Então a gente fica muito feliz quando vem alguém com uma receita, dizendo, né, colocando, né, claro, né, não somos contra, né, a indústria farmacêutica, contra medicamento, a gente sabe que, né, o uso de alguns medicamentos são, sim, muitos importantes. Só que às vezes faz-se necessário, dependendo da situação. Sim. Né? Então, a gente tem essa clareza, isso é importante. Sim, mas os médicos estão mostrando o quê? Existe algo que também vai ajudar, né? Que vai trazer, né, uma melhora de sintomas, né? Trazer uma melhora de qualidade de vida, né? Através daquele produto, junto, né, com o outro, né? Então, assim, até hoje a gente tem casos de crianças asmáticas, né? Com bronquite, enfim, com essa questão muito, né? Que hoje já não usam mais bombinha todos os dias, né? Não significa que ela não vai precisar, sim, né? Às vezes pode acontecer de precisar, mas a gente vê uma qualidade de vida, né? Você usando aquele óleo essencial e a gente tirando aqueles, desmamando, né? Que a gente fala, né? Então, você acaba tendo ali uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. E aí que é interessante, Aline, se a gente parar para voltar, né? Na história da humanidade e até mesmo nossos familiares e nós, antigamente, tudo era um chazinho, tudo eram remédios naturais. E percebe que, assim, que tinha menos doenças e as pessoas viviam. Se a gente for olhar até pela cultura, eu que, né, sou uma mulher afro-índia, então, assim, uma cultura indígena, eu vejo meus avós e tudo, era tudo muito natural. Toma chá pra isso, tá com dor nisso, faz chá daquilo. Então, assim, eu tenho essa cultura em casa, eu faço muito chá, eu gosto muito de chá, né? Sim. E eu faço muito chás também, quando tá gripado, alguma coisa assim, então faço aquelas misturas, eu tento ter uma comida, né, bem balanceada, natural. Tenho muitos livros sobre isso, ok? Então, o chá é importante. Então, às vezes, hoje mesmo eu estava falando lá no escritório, uma pessoa mesmo me falando que tinha asma e tudo. Eu falei, olha, toma um chá disso, faz aquilo. Sim. Então, assim, porque a gente percebe, né, que isso tem voltado, porque era uma cultura que se tinha dos nossos ancestrais, a história, e a indústria cresceu e tá tudo bem, mas que assim, que eu vejo que a população deixou de usar esse preventivo e que agora, com a entrada, né, no mercado dos óleos essenciais, vem se resgatando isso. E é muito interessante isso. Até o frankincense, né, é um dos nossos óleos, a gente chama o rei dos óleos, né, o olíbano. Ele é um óleo muito citado na Bíblia. Né? Então, é um óleo que foi usado, né, para ungir ali Jesus Cristo, né? Então, é um óleo que está presente, né? Então, desde muitos anos atrás. Então, assim, e aí volta nisso, né? E as pessoas relacionam. É um óleo que ele é para regeneração celular, então pessoas também que têm doenças raras, né? Ele traz ali um conforto, uma qualidade de vida melhor. Ele é um óleo, assim, fantástico. E aí as pessoas relacionam, nossa, era o óleo que Jesus Cristo usava, né? Então, assim, isso que é o legal. E aí as pessoas começam a ter realmente essa consciência, que nem você falou. Porque antigamente era tudo do natural, né? A avó da gente sempre dizia, Não é? chazinho, né? Via, né, a questão das plantas, né? E aí... Até tem uma pessoa da família que ela é muito dessa questão do natural. Ela até fez, né, alguns treinamentos, enfim, algumas aulas com índios dentro da mata, né? Para entender os óleos. E aí ela acha fascinante, por exemplo, o copaíba, né? Ela fala, eu não fico sem o copaíba dentro de casa, porque ele é para tudo, né? O anti-inflamatório, anti-reumático, enfim, ele é fantástico esse óleo. E é extraído daqui, né, do Brasil. Então, assim, é uma planta que os índios usam muito, né? Usam bastante. Pra questão de cura, pra questão de dor. Então, assim... Eu já usei bastante nos treinos e, assim, sempre treinei arte marcial. Então, quando tinha muitos atletas, né, que treinam para ser atletas mesmo, se lesionavam, né, o meu mestre sempre indicava o copaíba para tratar. O copaíba, ele é fantástico, assim, até pra questão... de quem pratica exercícios, também para quem tem a questão reumática, né? Então, sofre com dores, enfim. Então, ele é fantástico, né? E não é só do óleo essencial, né? Então, já é algo que já é utilizado antes de óleo essencial. É utilizado, né, a copaíba ali pura mesmo. Eles extraem, né? E também essas pessoas fazem essa ingestão. Enfim, uso tópico, enfim, aonde ela vai fazer. E é muito legal. Eu estava até falando esses dias... acho que com a Bárbara. A Bárbara é uma das pessoas que me maqueia, uma mulher fantástica também, mãe, então... E aí ela conversando, eu estava explicando com a minha avó, né?
Ela já usava o natural, além dos chazinhos, até para pele. Então, ela mesma fazia máscara de pepino, máscara de alface. Então, a gente falando ali, ela falou, nossa, como sua pele é isso, aquilo. Eu falei, olha, acho que é um pouco de genética, mas é um pouco de cuidados, porque a minha avó já fazia isso. Então, eu me lembro quando criança, ela fazia manualmente e colocava. Então, no cabelo, a gente plantava babosa, abria a babosa e fazia o creme, usava o abacate, sabe? Coisas muito naturais. Então, né, copaíba, picão, enfim, todas essas coisas. E isso dava uma qualidade de vida. Então, a minha avó faleceu faz 1 ano. Então, a pele, quem vê as fotos, a idade dela já mais de 80 e poucos anos, via que eu não dava a mesma idade, porque ela realmente tinha um tratamento muito natural, tanto né, na alimentação, quanto já usando. E usava óleos também, então ela fazia óleo de uva, óleo de... Então, sabe, era muito isso. Mas hoje eu acho que a população tá tendo um pouco mais de cuidado, porque ela tá vendo o tanto que as pessoas estão ficando doentes, não só psicologicamente, mas a questão física, justamente por pelo que a gente vive hoje, né? Porque a gente vive uma vida mais agitada do que antigamente. A gente tem muitas funções, Exatamente. Né? Então, acaba que a gente acaba se descuidando, né? A gente não consegue cuidar totalmente do nosso corpo. E aí, as pessoas, assim, né, e que só aumente, né, a nossa empresa dentro aqui do mercado brasileiro, mas que as pessoas estão conseguindo identificar, né, porque através das experiências, né, eu falo, hoje eu já vendo óleos essenciais para pessoas que eu nem sei de onde vem, porque um vai indicando o outro. E esse é o objetivo da empresa, né, ter um óleo essencial dentro de cada lar aqui no Brasil. Então, esse é um dos objetivos. Um dos objetivos. A gente quer que todo mundo tenha um frasco de óleo essencial dentro da sua casa. Porque a gente sabe que o negócio só vai aumentar, sabe? E aí a gente tá tirando um produto que é da natureza, né? Então, assim, é um produto que a gente extrai, que a gente, né, planta novamente. Então, não é um produto que é escasso, né? Então, assim, é um produto que só vai ter, né? Vai passar para gerações, né? O nosso modelo de negócio, ele é para durar mais de 400 anos, né? Então, vai passar para minhas filhas, né? Se elas quiserem, for interesse delas, elas podem, né? Continuar, né, por exemplo, toda a minha trajetória dentro da empresa, ela não se perde, né, ela pode passar para minhas filhas, de geração a geração. Gerações a gerações. E aí, isso que é o fantástico, né, que a gente tá ali com um produto que não tem, né, enfim, ele é único, né, um item de primeira necessidade. E aí, é legal ver o cuidado, porque as pessoas estão pensando assim, puxa, tô ali na rotina, tá muito exaustivo. E assim, quando eu falei, né, que meu esposo ali, ele traz, né, o óleo balance, né, que é pra questão de ansiedade, é pra questão ali emocional. Quando a gente vê que homens estão procurando, né, que tá se inserindo, a gente fica muito feliz mesmo, porque as pessoas estão buscando, né, o natural. Elas estão buscando eu venho visto isso. Isso é muito legal. E aí você falou que a fábrica do Brasil, né, vai estar aqui sendo inaugurada aqui em agosto, e que eles vão estar potencializando pequenos produtores. Então, vai ser fabricado aqui mesmo? Vai ser plantado aqui mesmo? Isso, ele já vai extrair já os óleos que, né, o Brasil já, que a empresa, né, da Terra, ela já extrai aqui do país, né? Ela já extrai, já então, extrai, hoje? Então, assim, então, a copaíba, breu branco, alguns cítricos, ela já extrai, né? Então, ela extrai aqui do Brasil, né? Assim como muitos países, né, do mundo todo. Então, agora a gente vai ter a nossa produção aqui, então só vai aumentar. Então, muito bom isso. O mercado brasileiro vai ter uma visibilidade muito maior, né? Um dos maiores consumidores de óleos essenciais, tirando os Estados Unidos ali, é a China, né? Então, a população ali da China. Então, a gente também vai ter uma visibilidade para outros países. Puxa, esse frasco tá vindo do Brasil, né? Isso é muito legal. Porque os orientais, eles usam muito essa questão, né, da relação meditação, a relação, isso é importante, e a relação, né, da comida ali mais natural, o tratamento natural, e isso é muito bom, essa questão. Eu, inclusive, né, o meu antigo treinador, né, viveu muito tempo na China, e aí, recentemente acabou voltando para a China por isso. E então, quando eu estava lesionada, a gente usava óleo para tirar minhas lesões. Que legal. Então, ele tem... a gente... me fugiu aqui o nome, mas eles têm um método chinês de curar as lesões. E as minhas lesões são internas, elas não aparecem. Mas assim, a gente identifica os nódulos, né? Então, o que a gente fazia? Então, ele conseguia fazer com óleo... E a gente ia soltando cada nódulo. E é muito legal isso.
A China é um dos maiores, né, consumidores de óleos essenciais da Terra, né? O mercado deles eles têm uma retenção muito grande, né? Mas, assim, o que a gente fica mais feliz, o que dá uma esperança, assim, realmente do mercado brasileiro ser conhecido, né, no mundo todo, é justamente, né? Porque que a Doterra escolheu o Brasil para ser, né, para ter ali uma fábrica, investir 50 milhões É bastante é dinheiro. E bastante... vai fomentar bastante a economia, mais Sim, empreendedores. Isso é fantástico também. sim, mais empregos, né? A região de Joinville ali vai ter também muitos empregos. Então, vai ser Vai ser em Joinville, Joinville, isso, Santa Catarina. Santa Catarina. Isso. Como você vê o equilíbrio entre ser uma influenciadora, mãe e empreendedora? Olha, um equilíbrio em relação às três funções, né? É muito difícil. Para mim, é um desafio diário. Mas eu acredito muito na questão da leveza, né? Da gente viver a vida de forma leve e viver o natural, né? Então, assim, eu não tenho muito um script, né? Então, assim, eu tento seguir de acordo com o que eu gosto, daquilo que eu acho necessário. Eu, hoje em dia, não me cobro muito, porque antes eu tinha uma cobrança muito. Então, assim, como que hoje, nossa, consegui impactar muitas mulheres ali, né, através da minha influência no Instagram, enfim. Mas, nossa, não consegui fazer a tarefa de casa com a minha filha. Entendeu? Então, assim, eu tinha uma culpa muito grande. E hoje eu não consigo, eu não tenho mais essa culpa enorme dentro de mim. Então, eu acredito que através de quando eu identifiquei essa questão da culpa, eu consegui tornar, né, esses três pilares que eu vivo de forma natural. Então, isso já não me causa dor, já não me causa, sabe, uma ansiedade. Então, eu consigo equilibrar bem, né? Eu consigo... E aí, as pessoas falam assim, nossa, mas como que você faz isso? Gente, eu só vivo. Eu Um só... dia de cada vez. É um dia de cada vez. Então, eu tento equilibrar assim. Então, hoje consegui fazer, me dedicar 3 horas para minha empresa, 4 horas para minha empresa, consegui fazer tudo que eu tinha que fazer com as minhas filhas, né? Não consegui aparecer tanto na questão da influência e tal, mas assim, eu aprendi a não me cobrar, entende? Então, eu consigo equilibrar dessa forma. Antes era bem difícil quando eu não identificava isso. A questão da culpa, a questão de eu ter que fazer tudo, né? E quando eu entendi que eu não Achar que era a preciso... Mulher Maravilha. E aí que a gente acaba se afundando, né? Quando a gente assume esse posto. E a gente tem que reconhecer que a gente não tem como ser uma Mulher Maravilha, né? Então, a gente é uma Mulher Maravilha dentro da nossa realidade. Dentro das nossas possibilidades. Possibilidades. Então, Isso. aceitar isso é importante. Aceitar isso é importante. Se você... Pra mim, né, se tornou muito mais leve. Né? Então, eu consigo conciliar muito melhor. E não fugindo também que tem a questão do ser mulher, né? Ser esposa. Então, tem mais nessa dentro do nosso lar. Então, hoje eu consigo administrar muito bem. Em saber que eu não vou ser menos mãe em tirar um tempo para o meu esposo, em a gente sair. E até é uma coisa que eu estou trabalhando com a minha filha pré-adolescente. Porque ela fala, por que você tem que sair com o pai e não vai levar a gente junto? Então, assim... Esse é um desafio. Esse é um desafio. E aí, antes eu tinha muita culpa. Graças, assim, eu tô conseguindo manter, como eu falei, essa questão... Esse equilíbrio, ele vem da minha... Quando eu percebi que eu não preciso sentir culpa, sabe? Então, assim, eu não vou ser menos mãe de deixar minhas filhas, né? Com a minha rede de apoio ali, pra mim também ter o meu momento de sair. Que é importante. Sim. Né? Eu sempre pratiquei isso, eu procurei. Então, tem gente que às vezes me pergunta, nossa, como você faz isso, faz aquilo, como você faz aquilo? Então, assim, eu sempre procurei equilibrar a minha vida, porque eu disse, antes de ser mãe, eu de ser qualquer coisa, eu sou um ser humano, eu sou uma mulher. E eu preciso estar bem para que minhas filhas estejam bem. E eu faço isso sem culpa. Sim. Então, assim, porque eu acredito muito naquilo que eu tô ensinando, naquilo que eu tô mostrando. Há desajustes? Às vezes sim, porque elas são crianças, gente. Então, essa questão de dizer são crianças e tá tudo bem elas errar, e não é a minha culpa, porque eu tô dando a base. Então, elas são seres em construções. Então, é importante isso. Sim, desde que eu identifiquei isso, foi assim que eu tive um equilíbrio, uma leveza a mais em todas as minhas funções dentro de casa, fora de casa, enfim. Então, essa é... Existe algum conselho especial que você gostaria de dar para as mulheres que estão tentando encontrar equilíbrio? Bom, o conselho que eu dou para essas mães, mulheres, é que não se culpem,
sabe? Aceitem que você não vai dar conta de tudo e tá tudo bem. Priorize você, priorize primeiramente você. Como você falou, né, Viva? A gente estando bem conosco, a gente consegue passar isso para os nossos filhos, para o nosso marido, para as pessoas que estão à nossa volta. Então, não se cobre, confie mais em você, pense mais em você. Eu acho que é o fundamental para a gente, enfim, como eu disse, alcançar voos mais altos em todas as nossas áreas das nossas vidas. Muito bom, Aline. Aline, estamos caminhando aqui para o final. Quero te agradecer a sua participação, foi fantástico aprender contigo. E queria que você deixasse as suas redes sociais aqui para que as pessoas te encontrem, queiram saber um pouco mais do Terra e dos seus outros produtos, que possam te acompanhar, que vão estar nos assistindo aqui. Eu que agradeço, Vivian, pelo convite. Você é uma mulher inspiradora, você é uma mulher incrível. Tenho muita admiração, muito carinho, muito respeito por você. Você é uma mulher que influencia muitas mulheres. Estou muito emocionada, estou muito grata de estar aqui. E para quem quer me acompanhar nas redes sociais, né, entender um pouco mais desse universo dos óleos essenciais, o meu Instagram é Aline Natal Dias. Lá também tem link para vocês falarem comigo, também via WhatsApp, enfim. Aline Natal Dias no Instagram. Muito obrigada. E o último recado, para que você desse, todo mundo estiver nos vendo aqui, para o mundo inteiro, eu queria que você deixasse um recado agora, que as pessoas estivessem vendo você em todos os lugares, todos os painéis no mundo inteiro. O que você diria para todo esse mundo? Se ame, se valorize e empreenda. Obrigada. Uma lembrancinha nossa para você. Ai, obrigada, muito obrigada. Vivian. E muito obrigada. Até o próximo. Curtiu? Até o próximo. Adorei. Esperamos você no próximo. Ai, que linda. Amei. Busque uma vida mais abundante e plena. É isso. Obrigada. 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 Prazer. Prazer.